Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. No último capítulo, nós terminamos com um puta de um plot twist. Simplesmente Sátela, a bruxa da inveja, se fez presente no campo de batalha. O Aldebaran se provou um inimigo bem perigoso e ardiloso no seu jeito de lutar. Com toda essa questão do Aldebaran ser ou não um clone do Subaru, se a resposta para essa dúvida for um sim, então faz bastante sentido ele ser tão ardiloso. Essa característica faz parte da personalidade do Subaru. Se torna óbvio que um Subaru maligno ia tomar uma quantidade absurda de reféns só para lidar com Reinhard. É só a gente ver o que rolou no IF do Orgulho. O cara decidiu que para lidar com Reinhard ele teria que atacar o seu heroísmo, que só assim ele conseguiria uma única vitória contra o Santo da Espada. É como dizem, né? Perder a batalha, mas vencer a guerra. Bom, mais detalhes dessa estratégia envolvendo Henkel serão revelados nesse capítulo. Mas também um detalhe bem interessante sobre a missão do Aldebaran, especificamente quantos dias levarão para que essa missão seja cumprida, nos é revelado. Mas, antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, de dar o like aí no vídeo, de compartilhar, para quem quiser me ajudar financeiramente. O link do LivePix vai estar aí na descrição, e também confere o link para a Amazon, que eu deixei aí. Lá tu vai poder comprar os volumes oficiais e traduzidos da Light Novel de ReZero. Agora vamos pro resumo. O capítulo começa simplesmente com uma descrição sobre a morte mais horrível do Subaru. A morte para o grande coelho. Essa pessoa que está presenciando isso começa a sentir a dor do Subaru. Ela sente um dos coelhos entrando na boca do Subaru quando ele tentou gritar. Sentiu o Subaru ser devorado por inteiro e a única coisa que essa pessoa podia pensar era: quem no mundo poderia suportar isso? E então o Subaru volta. E a pessoa percebe que ele está num lugar mal iluminado. E acha estranho aquele ambiente ser o lugar onde uma vida começou. Depois desse pesadelo ter finalmente chegado ao fim, surge uma questão. Por quê? Essa questão surgiu na mente deles. Por que aquilo aconteceu? Por que esse azar? Por que esse absurdo? Por que aquele desastre? Por que aquela malícia? Por que eles tiveram que passar por isso? Eles começaram a se perguntar se fizeram algo tão ruim assim, a ponto de merecer algo tão horrível. Se o pecado deles era tão terrível a ponto de merecer um fim tão horrendo. Você está convidado para a festa de chá da bruxa. De repente uma voz, que parecia tanto uma bênção quanto uma maldição, disse essas palavras que indicavam que aquele que a encarava cumpriu os requisitos para que pudesse encontrá-la. A cena corta e a gente vai para a torre de Pleiades. Passaram 5 segundos desde que a Petra abriu o livro e ela conseguiu ler, entre aspas, o conteúdo dele. Ela acabou desmaiando e a Meili, que estava ali do lado dela, deu o seu suporte para sua amiga que ia cair no chão. A Meili dava uns tapinhas na Petra, mas ela não acordava por nada. A Meili chuta o livro que a Petra leu para longe. Ela começa a pensar em quem poderia ser a pessoa contida naquele livro, e se era alguém que ela também conhecia. Ela pensou que talvez poderia ser a Elsa, mas uma coisa que contradizia essa ideia era o fato da espinha do livro, lugar onde contém o nome da pessoa, estar riscada. Não fazia sentido o Subaru ter feito isso se era o livro de alguém tão importante para Meili. O próprio Subaru falou no arco 6 que a Meili não devia esquecer a Elsa, lembrando que elas pensam que foi o Subaru quem escolheu aquele livro. De repente, o escorpião que estava na cabeça da Meili, que é a Shaula, começa a encarar um canto da parede, mas logo depois, a Meili percebeu que ela não estava simplesmente encarando a parede. A Meili também sentiu. Um calafrio percorreu sua espinha quando ela percebeu que algo absurdo estava acontecendo. Uma presença horrenda. Uma criatura diabólica se fazia presente, vinda do horizonte, além das dunas de areia. A Meili segurava a Petra com um braço e botou a Shaula dentro da roupa com o outro. Ela tinha sentido o aterrorizante poder da bruxa se aproximando. Aquela coisa que mandou Subaru e a Ren para Voláquia estava chegando. A Meili abraçou com força o corpo da Petra e simplesmente aceitou que aquele seria o fim. Antes, quando a bruxa apareceu pela primeira vez, o dragão divino tinha interferido, atacando a bruxa e cessando a sua investida. Mas dessa vez, o dragão que antes havia o salvado deixou a torre junto do Aldebaran e agora não estaria lá para os defender. A Meili estava se afundando em desespero. Abraçada com a Petra, ela se lamentava por não ser capaz de proteger a sua amiga do fim, da ruína. E enquanto ela se lamentava da sua incapacidade, um estrondo aconteceu. Uma luz muito forte e muito veloz atravessou as paredes da torre. A trajetória daquilo passava por dentro daquela estrutura, como se ignorasse completamente a sua existência. O impacto desse corpo nas paredes da torre mandaram a Meili para trás. A Meili ficou confusa com o que estava acontecendo. A Flan chegou logo depois e foi conferir como as duas estavam. Ela logo avisou a Meili que aquele estrondo era o Reinhard. Ela também disse que ele estava segurando aquela coisa. A Meili perguntou o que era aquela coisa, mas a Flan estava hesitante em responder. A Meili na hora entendeu que ele estava lutando contra a bruxa da inveja, e ao mencionar o nome dela,
A Flan ficou pálida. Mesmo quando o inimigo era o dragão divino, ela ainda estava serene. Mas ao ouvir o nome da bruxa, ela congelou. A Flan fala que apesar de o Reinhard estar lá, ele não consegue fazer a bruxa recuar. Então a Meire decide que é melhor que todos saiam da torre, para que não fiquem no caminho do santo. A Flan vai na frente para preparar a carruagem e os dragões de terra, enquanto a Meire vai levar a Petra para baixo. Ela dá uma última olhada para o livro dos mortos que a Petra leu, e pensa que, se ela quiser saber o conteúdo do livro, basta perguntar para Petra quando ela acordar. Mas enquanto elas saem, a Petra tem um lapso de consciência. Ela derrama uma única gota de lágrima enquanto é carregada pela Meire e diz: "Desculpa, eu sinto muito, Subaru." Um simples choro, seguido de um pedido de desculpas, foi o que a garotinha expressou enquanto estava inconsciente. Porém, o seu pedido não foi ouvido, pois maior que a dor na sua voz era o barulho emitido pela batalha entre o mais forte contra a mais terrível. O POV muda. A cena mostra Aldebaran naquele mesmo bar em Mirula que o Subaru foi no começo do arco 6. Ele tá pedindo leite frio pro barman, igual o Subaru também pediu. Essa cena estava acontecendo no meio da madrugada, e o Aldebaran estava falando sobre como o barman era uma boa pessoa para estar abrindo o bar nesse horário. Mas o Alcânica, que obviamente está do lado de fora, diz para Aldebaran que ele é muito suspeito. Apareceu no horário suspeito, e como se isso já não bastasse, trouxe o fodendo dragão divino e estacionou ele na porta do bar. Óbvio que o cara ia se ver obrigado a não ignorar quem quer que tenha aparecido ali. O Aldebaran pede leite ou água para o Alcânica, e o Alcânica fala que bebida não seria ruim, mas o Aldebaran retruca dizendo que nunca se sabe. Ele até menciona um certo dragão dos mitos, que foi exterminado por álcool, e que é melhor prevenir do que remediar, mesmo que o Alcânica não vá ser tão útil como um parceiro por muito tempo. Depois de ter feito o pedido, o Aldebaran começa a pensar em quão exausto ele estava. Ele tinha lutado uma batalha assombrosa, e mesmo agora, tudo o que ele sentia era só alívio. Os seus dois maiores obstáculos foram removidos lindamente. Nem o próprio Aldebaran podia acreditar no que ele acabou de fazer. Um deles está selado, e o outro está enfrentando neste exato momento a pior vilã do mundo. Através da janela, o Aldebaran podia ver os brilhos emitidos pelo choque dos seus golpes. A batalha era estrondosa o suficiente a ponto de acordar os cidadãos de Mirula, que se viram obrigados a saírem de suas casas e encarar com espanto aquele show de luzes. No meio daquela multidão, uma mulher jovem diz em voz alta que está surpresa por ver o dragão divino ali parado. O Aldebaran se vira para ver aquela mulher, e alguém logo chama o seu nome. Um homem ruivo entra no bar e saca sua espada, apontando ela para o Aldebaran. Ele menciona o dragão do lado de fora e diz que é ele. O Aldebaran pergunta em tom de ironia, ele quem? E o homem fica irritado com o jeito brincalhão do Aldebaran de responder e o puxa para fora do bar. Lá, o Aldebaran encontra a mulher que ele estava vendo. Os dois parecem se conhecer, e o Aldebaran pede para que ela não provoque o homem que está agora com a ponta da espada contra suas costas. Lá vai você de novo, dizendo essas coisas. Mesmo que você não vá morrer, não importa o que qualquer um faça, Sr. Al. A mulher ruiva responde de um jeito que deixa bem claro que ela tem uma certa noção das capacidades do Aldebaran. O Alcânica comenta que esse é um time bem promissor. Aquele que sequestrou a casca do dragão divino, Aldebaran/Alcânica, aquele que foi reconhecido pelos outros e por ele mesmo como tal, o parasita do reino Henkel Astria, e a Shinobi que uma vez atentou contra a vida da Priscila, a Sakura Carmesim e a Aitenzen. 16. Essa foi a quantidade de vezes que o Aldebaran teve que usar o retorno através da morte para convencer o Henkel a cooperar com o seu plano. Na batalha contra o Reinhard, a existência do Henkel o serviria como trunfo, uma carta na manga que o santo não esperava. O Henkel tinha se afogado em desespero por uma razão diferente do Aldebaran, mas mesmo depois da morte da Priscila, o seu desejo se manteve o mesmo. Contanto que o Aldebaran tomasse cuidado com as palavras, o Henkel, apesar do estado que se encontrava, ainda o daria ouvidos. Com aquele homem que perseguia um objetivo que o levaria ao seu amor, uma promessa que levaria a uma compensação foi o suficiente para convencer o Henkel. Você me prometeu o sangue do dragão, e bem agora, há um dragão sentado bem na nossa frente, e ainda assim você me diz para esperar? Enquanto dizia isso, a ponta da espada do Henkel estava apontada para o coração do Alcânica, e o motivo disso é muito simples. Esse sangue já foi mencionado anteriormente, no arco 5. O sangue do dragão é dito ter o poder de curar qualquer coisa, uma terra devastada ou até mesmo doenças e outras coisas. Esse sangue milagroso era obtido no último batimento do coração de um dragão. A lenda desse sangue foi passada por gerações no reino de Lugnica. Ele fazia parte dos 3 tesouros que o dragão divino deixou para o reino depois que os 3 heróis derrotaram a bruxa da inveja. O Henkel enxergou naquele momento a chance da sua vida. Agora que os dragões estavam quase extintos, aquela seria sua melhor chance de conseguir o sangue milagroso. Esse fato fez o Henkel se animar como nunca antes. Finalmente. Luana vai finalmente.
O Aldebaran pergunta se aquele era o nome da esposa do Henkel, e ele diz que sim. Ela está em coma há muitos anos, mas com o sangue do dragão, ela pode finalmente acordar. Foi por isso que o Henkel cooperou com Aldebaran. O Henkel estava totalmente instável naquele momento, então Aldebaran preparou a matriz, já esperando que uma conversa com ele não seria possível. Ele estava tentando escolher as melhores palavras para usar, até que a Yai chama a atenção do Henkel e pergunta se aquele que está lutando não era o Reinhard. O Henkel se focou tanto no Alcânica que ele nem percebeu a batalha assombrosa que estava rolando logo ali. Ele fica surpreso ao ver aquilo. E o Aldebaran explica que aqueles são o Reinhard e a Sátela se enfrentando. O Henkel fica espantado com essa notícia e manda o Aldebaran parar aquilo. Mas o Aldebaran recusa, dizendo que ele só o garantiu um único desejo. O Henkel ainda se opõe àquilo, mas a Yai intervém na conversa. Ela fala que ele não pode voltar atrás com uma decisão. Se ele escolheu algo, ele deve se manter naquilo até o final. A resposta do Henkel pareceu muito com o que um pai diria sobre o próprio filho. Mas ele vai sempre ser só um moleque, não importa qual idade ele tenha. Vendo que as palavras dela foram em vão, o Aldebaran pede para Alcânica resolver isso. Ele então dá um golpe que enterra o Henkel no chão e desmaia ele. A Yai pergunta se ele não matou o Henkel, mas o Alcânica responde que, mesmo que ele não tenha se contido na hora do golpe, o Henkel não vai morrer. Ela então pergunta como o Aldebaran conseguiu roubar o corpo do Vulcânica, e ele diz que vai contar mais tarde. O Aldebaran se abaixou para devolver a espada do Henkel para a bainha, mas na hora que ele ia pegar a espada, o Henkel agarra o punho dele e o encara com sangue nos olhos. O Aldebaran vê aquela expressão e diz que vai manter a promessa sobre o sangue do dragão, e que vai parar aquela batalha, mas que o Henkel vai ter que esperar para isso. O Henkel aceita essas palavras e desmaia de vez. O Aldebaran manda a Yai levar o corpo dele, e bem na hora que eles iam partir, o barman chama o Alcânica e pergunta se ele não irá parar a calamidade que está lutando no deserto. Não foi só o barman. Todos os residentes de Mirula olhavam para o Alcânica não só com medo e apreensão, mas também com reverência e esperança. O Alcânica pede desculpas e diz que não é o trabalho dele fazer isso. Ele complementa, dizendo que talvez o santo a pare a qualquer custo, mas ele os alerta. É melhor eles deixarem a cidade por alguns dias. O barman pergunta quantos dias exatamente, e o Alcânica responde que por 7 dias. Em 7 dias será resolvido. Em 7 dias, a causa do fim do mundo será removida. Essas foram as palavras do Alcânica, e então o grupo começa a caminhar, com Aldebaran dizendo que vai continuar, para que ele se torne ele mesmo. Finalizando o capítulo 16. O primeiro detalhe a se falar sobre é essa parada de aparecer só uma parte do conteúdo do livro. Isso vai acontecer nos próximos capítulos também, mas o que eu quero falar sobre é outra parada. Pode ter alguma importância ou não, mas acho que é legal falar sobre. Surgiu uma especulação na fandom de que essas partes estão transitando entre a Petra lendo o livro do Subaru e o Aldebaran lendo o livro do Subaru. O que começou isso tudo foi uma pequena discrepância no modo de falar do que, a princípio, se pensava que era o POV da Petra ao conteúdo do livro. Foi uma coisa pequena, acho que acontece no próximo capítulo, ou no capítulo depois desse, não lembro direito. Quando o resumo desse capítulo chegar eu falo sobre. O ponto é, faz sentido essa especulação. É uma lógica simples. Para Aldebaran achar o livro onde o Subaru fala sobre o retorno, ele precisaria ler todos os livros do Subaru. Então é simplesmente óbvio pensar que o Aldebaran já sabe sobre todos os loops do Subaru. Isso inclusive é um fato que argumenta a favor daquela fala do Aldebaran, de que a bruxa vai ignorar ele não importa o que aconteça. Ele leu todos os livros do Subaru, e mesmo assim a Sátela não foi atrás dele. Tudo bem que o Aldebaran já sabia sobre o retorno, mas as memórias do Subaru ainda são um tabu para o mundo. Isso é muito mais do que ela não se importa com o Aldebaran. Ela não se importa nem que ele veja as memórias do Subaru, nem dele falando sobre o retorno. Isso é ultra esquisito. Outra coisa, cara, já tem muito tempo que a história tá dando indícios de que o Henkel é mais forte do que ele aparenta. De novo isso aconteceu. O Alcânica deu uma porrada com bastante força e o Henkel ficou de boa, mais ou menos. O próprio Alcânica disse que não se segurou direito. Isso quer dizer alguma coisa. Lembremos que o Henkel não possui o sobrenome Van, porque isso só é dado ao Astria, que possui feitos incríveis. Eu acho que em algum momento, o Henkel vai mostrar todo o potencial dele, que vai tornar ele digno do sobrenome Van, mas pelo jeito que as coisas estão indo, ele não vai estar do lado dos heróis quando isso rolar. Ou vai, né? Ele pode acabar tendo um arco de redenção e compensando por toda a dor de cabeça que ele causou desde o início. Talvez ele morra, é uma possibilidade. Algo grande envolvendo o Henkel vai acontecer em algum momento, seja como vilão ou como herói. Algo incrível vai rolar. Eu tô muito ansioso pra isso. O último detalhe é essa parada de 7 dias. Esse vai ser o arco mais curto de ReZero, talvez. Mas saber que a porra toda vai rolar em só 7 dias foi uma surpresa. Agora, 7 dias é curioso, porque não tem muitos lugares que o Aldebaran possa alcançar nesse tempo. Pra onde será que ele tá indo se o máximo que ele pode gastar é 7 dias?
É inacreditável isso. Quanto mais detalhes a gente sabe sobre a missão do Aldebaran, mais estranho tudo fica. No capítulo passado aparece o Aldebaran falando que essa missão dele vai retirar 2 pessoas com habilidades roubadas da seleção real. E isso dá a entender que ele vai junto do Subaru. Agora a missão vai levar 7 dias para ser concluída. Essa situação toda tá um verdadeiro formigueiro. Quanto mais a gente procura, mais caminhos a gente acha, ao ponto de não ser possível enxergar o final da trilha. Essa questão da locomoção que eu acabei de falar tem a ver com um detalhe que vai ser exposto num próximo capítulo. Então eu vou dar continuidade a esse tópico nos próximos resumos. Enfim, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de conferir os links na descrição. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.